Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de número 4, onde a gente vai tratar da segunda lei de Mendel. Só relembrando o que a gente viu até agora, no âmbito da primeira lei de Mendel, a gente estudou como uma característica era passada para as gerações seguintes. Então, a gente viu qual que era o padrão de transmissão de somente uma característica. Aqui na segunda lei de Mendel, a gente vai estudar como que ocorre a transmissão de duas características por vez. Quando Mendel fez esses estudos, ele percebeu que essas duas características elas eram transmitidas de forma independente, ou seja, a transmissão de uma não influenciava em nada na transmissão da segunda. E obtendo os resultados, ele chegou em uma proporção diferente na segunda lei, que é essa proporção aqui, de 9 para 3 para 3 para 1. Quando a gente formar o quadro dos descendentes, com fenótipos e genótipos, vocês vão conseguir entender o que é essa proporção aqui. Para a gente iniciar o estudo da segunda lei de Mendel, vamos analisar um exemplo. Então, vamos ver quais serão genótipos e fenótipos para a autofecundação de uma planta com ervilhas amarelas e lisas, heterozigota para ambos os caracteres. Então, só relembrando, a cor da ervilha amarela e verde, ela vai ser determinada pelos genes Vzão e Vzinho, pelos alelos Vzão e Vzinho. Sendo que a cor amarela ela é dominante, ou seja, se o indivíduo for Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, um homozigoto dominante ou um heterozigoto, ele vai ter a ervilha da cor amarela. E a cor verde ela vai ser determinada pelos alelos Vzinho e Vzinho, ou seja, a cor verde ela vai ser determinada por uma herança recessiva, certo? A semente lisa ela vai ser determinada pelos alelos Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Já que a semente lisa ela é dominante, ela pode ser homozigota dominante ou heterozigota. E já a semente rugosa ela vai ter uma característica recessiva, então ela vai ser Rzinho, Rzinho. Aqui no enunciado do nosso exemplo, ele diz que os pais eles são duplo heterozigotos, ou seja, eles vão ser heterozigotos tanto para a cor da ervilha, então eles vão ser Vzão, Vzinho, quanto para a textura da semente, ou seja, vai ser uma semente lisa, Rzão, Rzinho. Então, a gente vai juntar essas duas características, porque lembra que a gente está na segunda lei de Mendel, a gente está analisando duas características por vez. Então, ao invés de tratar essa característica isoladamente e depois essa isoladamente, a gente vai ver como que elas funcionam de forma conjunta, certo? O primeiro passo, antes da gente prosseguir para a próxima etapa, vai ser a determinação dos gametas que são possíveis com esse genótipo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Na próxima aula, a gente vai ver mais detalhadamente como que é feito o esquema de chaves, mas a gente vai dar início aqui para vocês entenderem melhor como que eu faço para descobrir quais são os gametas possíveis. Então, aqui, para Vzão, eu tenho, para a cor amarela, né, eu tenho aqui o Vzão e o Vzinho. Então, vou colocar aqui Vzão e o Vzinho. Para a textura da semente, eu tenho os genes Rzão e Rzinho. Então, esse Vzão, ele pode se juntar com um Rzão, ou ele pode se juntar com um Rzinho. E esse Vzinho é a mesma coisa, ele pode se juntar com um Rzão, ou pode se juntar com um Rzinho. Aí disso, eu vou ter 4 combinações possíveis de gametas. Eu vou ter Vzão, Rzão. Eu vou ter Vzão, Rzinho aqui. Aqui eu vou ter Vzinho, Rzão. E aqui eu vou ter Vzinho, Rzinho. Então, tá vendo aqui que eu tenho 4 gametas possíveis. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Esses são os 4 gametas possíveis. Lembrando que aqui, essa minha planta, eu vou fazer uma autofecundação. Então, é como se eu cruzasse ela com esses gametas com outro indivíduo com gametas iguais, que na verdade ela vai se autofecundar, vai ser o mesmo indivíduo, né? Então, a gente vai pegar esses gametas e fazer as combinações deles com eles mesmos. Então, vou
prosseguir para fazer uma planilha aqui no próximo slide. Então, agora, vamos ver como é que a gente faz uma planilha para a gente determinar os genótipos e os fenótipos dos descendentes. Então, vamos ver aqui, lembrando quais que são os gametas possíveis, né? Então, eu tenho Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Como essa planta aqui, ela vai ser autofecundada, então vai ser os mesmos tipos de gametas desse lado aqui, da nossa coluna. Então, vai ser Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Então, aqui a gente vai fazer o cruzamento desses indivíduos. Deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. Então, aqui é o primeiro lugar que a gente vai fazer o cruzamento, né? Vai ser Vzão, Vzão, com Rzão, Rzinho. Esse primeiro descendente aqui vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E a gente vai prosseguir fazendo o mesmo raciocínio para as demais colunas. Então, aqui esse segundo ponto vai ser Vzão, Vzão. Aqui eu tenho um Rzão. E desse lado aqui, ó, eu tenho um Rzinho. Vou colocar o Rzinho. Aqui eu vou ter um Vzão aqui e um Vzinho aqui. Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Aqui eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Pronto, gente, eu dei uma pausa aqui para terminar de completar o resto da tabela, mas a gente seguiu o mesmo raciocínio para completar aqui as outras combinações de descendentes. Então, a gente ia vendo quais os gametas a gente tinha na coluna e combinando com quais gametas a gente tinha aqui nas linhas respectivas, certo? Então, aqui dá para ver que ficou uma tabela até que bastante extensa, né? Com várias combinações de genótipo. E aí, a gente tem que analisar cada um separadamente para verificar qual que vai ser o fenótipo correspondente. Lembrando que quando eu falo em genótipo, eu estou querendo dizer dessa constituição genética, quais que são os alelos, se eles são dominantes, se eles são recessivos, os que vão fazer parte do indivíduo. E quando eu falo de fenótipo, é a característica que ele realmente vai demonstrar. Então, aqui, por exemplo, esse indivíduo ele é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Quando eu tenho o alelo dominante para o V, significa que eu vou ter a cor amarela. E quando o alelo dominante para o R, significa que vai ser rugoso. Então, esse indivíduo aqui, ele vai ser amarelo e rugoso. Esse segundo indivíduo aqui é Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Também vai ser amarelo, por conta do Vzão, Vzão. E aqui, como ele é heterozigoto para o rugoso, para o gene rugoso, né? Então, ele vai ser liso. Porque lembra que se for Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, ele vai ser liso. Onde que ele vai ser rugoso? Aqui onde eu tenho esses Rzinhos, Rzinho, certo? Esse indivíduo aqui dessa última ponta aqui, deixa eu trocar uma ponta dele.
Esse indivíduo dessa última ponta aqui, ele é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, Vzinho, Vzinho vai condicionar a cor verde e Rzinho, Rzinho vai condicionar a semente rugosa. Então, aqui é o indivíduo verde e rugoso. Então, a gente observando aqui as combinações, tem várias combinações possíveis. Aqui, por exemplo, eu tenho indivíduo verde e liso. Aqui, verde rugoso. Aqui ele vai ser verde e liso também. Aqui ele vai ser amarelo e rugoso. Aqui ele vai ser amarelo e liso. Então, aqui tem várias combinações. Cada genótipo desse vai dar origem a um fenótipo determinado, certo? Então, vocês podem ver que essa tabela aqui, ela é bastante extensa e tem que tomar muito cuidado na hora que for preencher ela. Porque um erro que você coloca aqui, você se confundiu aqui nesse primeiro ponto e colocou um Rzinho no lugar do Rzão. Isso já vai atrapalhar todo o seu problema de genética. É muito fácil você errar em algum desses passos e isso alterar lá a probabilidade final do seu resultado, você não conseguir encontrar a resposta correta. Por isso que na próxima aula eu vou ensinar uma metodologia que a gente não precise fazer essa tabela inteira, que aí fica menos confuso, a gente faz de forma separada. Mas aqui, no primeiro momento, para vocês entenderem como é que eu chego nessa combinação, é importante que vocês vejam essa tabela como um todo, né, para entender de onde que eu tirei esses resultados. Então, aqui já é uma tabela feita, como a que eu fiz anteriormente, certo? Essa imagem aqui já mostra a tabela que a gente fez anteriormente. Então, eu tinha uma geração parental. Nesse caso aqui, no exercício, a gente já pulou para essa primeira geração, né? A geração F1. Aqui nessa imagem, ele está considerando que eu tinha uma geração parental pura, de semente lisa e amarela, e pura para a semente verde rugosa. Aí, na hora que eu faço esse cruzamento, vai dar origem a esse indivíduo duplamente heterozigoto, que foi esse indivíduo aqui duplamente heterozigoto que eu fiz a combinação nessa tabela aqui anteriormente. Tá? Aqui só esse primeiro pedaço aqui, só explicando de onde que ele surgiu. E aí aqui são os gametas que a gente considerou, né? Esses gametas aqui, que são exatamente os gametas que tem desse lado, e as combinações possíveis. Foi exatamente o que a gente já fez. Só que essa tabela aqui é interessante porque ela demonstra a figurinha, né? Porque aí dá pra gente ver, ó, que boa parte dos descendentes, eu tenho 4 aqui, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desses indivíduos, eles são amarelos e lisos. 3 desses indivíduos, ó, 1, 2, 3, são amarelos e rugosos. 3 indivíduos, esses 3 aqui, ó, eles são verdes e lisos. E eu tenho um indivíduo que é verde e rugoso. Lembra aquela proporção que eu falei de 9 para 3 para 3 para 1? Exatamente isso daqui, ó. Na hora que a gente cruza, faz a autofecundação de um indivíduo duplamente heterozigoto, eu sempre vou ter essa proporção aqui, de 9 para 3 para 3 para 1. Logicamente que se, por exemplo, for um indivíduo duplamente heterozigoto e eu cruzo ele com um indivíduo que é duplamente recessivo, então ele era Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, eu vou ter uma alteração aqui dessa proporção final. Mas quando eu cruzo dois indivíduos heterozigotos, sempre vai ser essa proporção que eu vou encontrar. Essa tabela aqui também mostra exatamente o que está demonstrado nessa figura, certo? Então, aqui eu tenho os gametas possíveis e aqui o cruzamento entre eles. E aqui ele demonstra de uma maneira diferente, né? Quem é rugoso, quem é amarelo e quem é verde. Mas aqui, ó, ficou bastante exemplificado quais que são os fenótipos, porque quando eu olho para essa primeira tabela, eu vejo quais são os genótipos, qual que é a carga genética que eu tenho para os descendentes. E aqui eu consigo ver quais são os fenótipos correspondentes, certo? Então fica bastante ilustrativo. Com base nesses experimentos, o Mendel ele conseguiu deduzir a sua segunda lei, que diz o seguinte: os genes para 2 ou mais caracteres passam as gametas de forma totalmente independente um do outro, formando tantas combinações gaméticas quanto possível com igual probabilidade. O que isso quer dizer? É a lei da segregação independente, ou seja, o caráter amarelo e o caráter verde, eles não influem um no outro. O caráter amarelo, ele vai se segregar dessa maneira aqui, vai ser distribuído entre os descendentes
de forma que ele não dependa do caráter verde ou do caráter rugoso. Um caráter não tem nada a ver com o outro. Então, essa segunda lei de Mendel, que é a que a gente chama da lei da segregação independente, ela trata justamente desses cruzamentos, onde a gente trata, nesse caso aqui foi de 2, mas poderia muito bem ser para 3 caracteres, 4 caracteres, sendo que, nesses casos da segunda lei, eles vão passar os gametas de forma totalmente dependente. Um não tem interferência nenhuma sobre o outro. Essa segunda lei de Mendel, ela é menos generalista do que a primeira lei, porque existem alguns casos onde a segunda lei não é válida, e a gente vai verificar posteriormente quais que são esses casos. Então é isso, pessoal. A nossa aula terminou por aqui. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai ver algumas peculiaridades sobre a segunda lei de Mendel. Até mais! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!